Ora, muito boa tarde, ainda é boa tarde, falta um bocadinho para a boa noite, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas, não só as pessoas que estão a entrar, como também as pessoas que vão ver mais tarde este programa. Vamos só esperar mais um bocadinho. Bem-vinda! Bem-vindos ao programa, ao Encontro da Serenidade. O tema deste direto hoje é espiritualidade e mediunidade. Temas que parecem ser a mesma coisa, mas são diferentes, mas interligam-se. O meu nome é Madalena Aparício e eu venho falar com muito carinho sobre este tema, porque é um tema que eu lido com ele todos os dias, não só comigo, mas também com as pessoas que eu oriento, os utentes, as utentes que eu oriento todos os dias, quer no âmbito do atendimento individual, quer no âmbito das aulas, nomeadamente aulas de yoga, de meditação, de dança, onde isso tudo também, essa componente de espiritualidade e também a mediunidade, também acaba por acontecer e nós conversamos muito. Também oriento, também tenho as mentorias de espiritualidade e mediunidade e capacidades parapsíquicas, onde também lidamos muito com estes temas. Nos cursos, no curso de desenvolvimento humano que começou há 2 semanas, que é um tema que nos prepara, que vai preparar os alunos precisamente para o entendimento deste tema, não é? É um curso que se chama Desenvolvimento Humano e Introdução à Espiritualidade no Dia-a-Dia. Então é um curso de 6 meses em que os alunos são preparados ao nível de consciência, ao nível de autoconhecimento, para entenderem estes temas e passarem a saber lidar com eles sem medo, com a maior naturalidade possível. Estou cheia de calor e então, como vocês veem, eu lido diariamente com isto, com o tema da espiritualidade e com o tema da mediunidade. É algo que eu pratico, eu desenvolvo, uso diariamente para mim, para os meus e para quem vem aqui e pede a minha ajuda a esse nível. Ora, muito bem. Estão mais pessoas a entrar, deixem-me ver se eu consigo ler, acho que vou ter que ir buscar os meus óculos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde São, boa tarde Sérgio, boa tarde Abibe, boa tarde Susana, boa tarde Linda, Vítor, boa tarde Mudanastácia, Rosa, boa tarde. Ora, muito bem, então... Eu trouxe este tema aqui porque, como eu já disse agora no início, é um tema que eu lido com ele todos os dias, lido não só para comigo própria, mas também oriento outras pessoas, quer em termos de consultas, quer em termos de cursos, quer em termos de aulas em grupo, quer em termos de mentorias, quer em termos de cursos também. Então é um tema que para mim é muito importante e está numa das minhas bases da vida. E além disso, eu hoje também vou responder algumas perguntas que me fizeram ao longo da semana. Eu coloquei no meu stories um inquérito, questão, não é? E que foi, faz-me uma pergunta sobre espiritualidade e mediunidade. Então eu recebi aqui algumas perguntas, selecionei algumas para também responder, outras eu respondo diretamente nas pessoas, com as pessoas, não é? Porque estão com alguma regularidade comigo, mas de qualquer das formas eu vou responder. Então, antes de passarmos para este tema, quero referir aqui que isto é um tema muito delicado, é um tema que não é muito bem entendido pela maioria das pessoas, é um tema tabu, é um tema que traz muitas crenças que acaba por limitar a vida das pessoas, e o que eu trago aqui é fruto do meu conhecimento a este nível, ao nível da espiritualidade e da mediunidade e ao nível das capacidades parapsíquicas, sem o cunho
sem o cunho da religião, se bem que eu também tenho conhecimento ao nível de algumas religiões que também ligadas à espiritualidade e a esta parte mais profunda de cada ser, mas eu hoje trago aqui tudo o que eu vou falar é fruto do meu conhecimento e principalmente das minhas vivências, das minhas experiências, e como eu já vos disse, este tema é um tema basilar na minha vida, no dia a dia, ok? Não é o tema principal da minha vida, não é? Mas é um dos temas basilares e cá estou eu, e se calhar como todos vocês, para encontrar o equilíbrio na vida em que estes temas fazem parte desse mesmo equilíbrio, não é? Pronto, então, para começar, vamos falar aqui um bocadinho, vou fazer esta introdução do que é a espiritualidade, do que é a mediunidade, e há uma coisa também que eu vos peço, vocês questionem-se, façam vocês mesmos, questionem o que eu digo, não é? Porque o que eu digo, lá está, aquilo que eu vou partilhar é baseado na minha verdade, é baseado na minha vivência. Não existe nenhuma verdade absoluta, não é? Então, simplesmente vamos refletir sobre estes temas. Tema da mediunidade, da espiritualidade e da mediunidade. Então, a espiritualidade, muitas pessoas confundem espiritualidade com mediunidade, mas espiritualidade é uma coisa, mediunidade é outra, porém, todavia, contudo, podem estar interligadas, ok? Ou interligados estes temas. A espiritualidade pressupõe uma transformação interna, pressupõe um caminho para dentro de autoconhecimento para uma transformação interna. Deixem-me só ver que tenho aqui. Podes guardar a live depois para quem... Posso, sim senhora Filipe. Eu vou responder à tua pergunta, Filipe, daqui a pouquinho, está bem? Mas fica guardada, está bem? Ok. Então, estava eu a dizer que a espiritualidade pressupõe uma transformação interna, uma transformação dentro de nós, que nos leva a uma transformação na nossa vida. E transformação de quê? Transformar a nossa forma de pensar, transformar a nossa forma como lidamos com as nossas emoções, transformar também até as nossas atitudes, a nossa conduta e o nosso comportamento. Primeiro, relativamente a nós e depois, claro, principalmente com os outros. Então, a espiritualidade pressupõe uma transformação, é um caminho, é um processo longo, evolutivo de autoconhecimento. E à medida que nós vamos traçando esse caminho para dentro, vamos mudando, não é? Nós também vamos mexer ou vamos aprimorar a nossa consciência. E o que é isto, a nossa consciência? É a nossa forma de percebermos-nos a nós mesmos, de perceber os outros, de perceber a vida, não é? Esta percepção mais ampla que vamos tendo e, de acordo com a nossa conduta e o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a forma como nós reagimos às nossas emoções, às nossas escolhas, às nossas intenções, à medida que vamos traçando esse caminho para dentro, pressupõe-se que fiquemos mais coerentes, não é? Em equilíbrio com a nossa forma de pensar, de sentir, de agir, não é? E de falar, claro. Então, a espiritualidade é este processo, esta mudança interna que acontece, mas é uma mudança que acontece em nós, naturalmente, à medida que nos propomos a fazer diferente. E muitas vezes nós precisamos de ajuda, porque sozinhos não vamos lá. Então começam a aparecer algumas ajudas, algumas orientações, não é? E à medida que vamos traçando este caminho para dentro, também acontece uma mudança de consciência. Vamos amplificando a nossa percepção, também o nosso autoconhecimento.
e, consequentemente, a nossa vibração aumenta, vai aumentando. O que é que isto significa? Significa que nós saímos daqueles estados mais densos, ligados aqueles estados, em termos de níveis de consciência, é considerado ali um estado adormecido, quando nós ainda estamos muito ligados ao nosso ego, através do medo, através da vergonha, através da culpa, através da apatia, através da tristeza, através da raiva, através do orgulho, não é? E quando ainda vivemos o nosso dia-a-dia de acordo com esse patamar de consciência mais egoico, a nossa vibração corresponde à nossa forma de pensar e à nossa forma de sentir, não é? Se eu sou alguém que tenho raiva dentro de mim, então eu vou pensar, vou ter esse tipo de pensamentos e a minha vibração vai ser de acordo com isto que eu estou a sentir e a pensar. Se eu sou uma pessoa com medo, a minha vibração vai estar de acordo com isso, não é? E se eu for uma pessoa incoerente, se eu penso uma coisa e faço outra, ou sinto outra, então a minha vibração vai ser de acordo com o que está dentro de mim. E quando estamos ainda em estados adormecidos, não é? Nós estamos ali muito a vibrar ainda no nosso ego. Então é preciso o quê? É preciso um querer, uma intenção, ou é preciso acontecer algo para que possamos parar para pensar. Eu já falei isto noutras lives, não é? Para então sairmos da ilusão ou da imaginação, que muitas vezes eu assisto e constato muitas pessoas que ainda estão a vibrar, não é? A sua vibração é de acordo com este tipo de emoções, mais ligado ao orgulho, ao medo, à tristeza, à raiva, à incoerência, mas a sua imaginação leva para um estado ilusório de espiritualidade, não é? Mas não é isso realmente, a realidade não é essa. Então é preciso, de facto, haver um processo interno de autoconhecimento, desbravar caminho para sairmos de um estado mais adormecido de consciência para um estado mais desperto, não é? Um estado mais desperto ao nível de consciência. Então saímos de um estado egoico mais para um estado, quando eu falo aqui de mente, não estou a falar na parte do intelectual, ok? Estou a falar numa parte de saber usar a nossa mente em prol da nossa felicidade, em prol do nosso bem-estar. Então aí já estamos a vibrar, já quando temos coragem, já quando conseguimos ficar neutros perante uma determinada situação, sem que o nosso ego tome conta, não é, disso, a nossa disposição para a consciência, para aprender, para sentir, para a mudança acontece, já estamos mais predispostos para essa mudança. E depois deste estado desperto, então claro que isso é um caminho até aí, e só depois deste estado desperto é que começamos então a evoluir mais para patamares próximos da espiritualidade, em que podemos já atingir uma realidade espiritual onde já estamos a vibrar no amor, onde já estamos a vibrar no amor incondicional, não é? Mas completamente coerentes, não é só dizer que sim e o comportamento é incoerente com aquilo que estamos a pensar ou a sentir ou a falar. Portanto, nestes estados mais de espiritualidade mais elevados, numa realidade espiritual, já estamos muito mais coerentes do que em estados atrás. Claro que o caminho, isto eu estou a falar da nossa condição de sermos seres humanos, porque nós estamos sempre em evolução, estamos sempre em aprendizagem, estamos sempre a crescer, não é? E crescemos também com os nossos erros, crescemos com as nossas dores, que também temos, faz parte de nós, não vale a pena fugir da dor. Até que depois
com o evoluir, não é? Do nosso estado de consciência e da nossa vibração, chegamos a estados mais elevados, aquilo que se chama de avatares, não é? É o estado da espiritualidade, é o estado da luz, da iluminação. Então, isto para dizer o quê? Que espiritualidade é precisamente esse caminho que nós vamos fazendo em direção ao nosso espírito. E dentro desse processo, desse caminho, o estado mais elevado, ou seja, depois de adquirir conhecimento, consciência, depois, não é, de elevar a nossa vibração para estados mais elevados, então o último estádio da espiritualidade na nossa condição de sermos humanos é a mediunidade, ou seja, poder entrar em contacto com os planos espirituais, com planos mais elevados, ok? Então, isto para vocês entenderem o que é espiritualidade. O que é mediunidade? A mediunidade é uma característica parapsíquica que todos nós, seres humanos, somos dotados dela, porém, há seres humanos que têm essas características parapsíquicas mais apuradas e outros menos apuradas. Há pessoas que as treinam, não é? E outras pessoas que nem têm consciência disso. Porquê? Porque estão a vibrar ali, como eu disse há pouco, num nível muito ligado ao ego, ou ainda muito à razão. Estão a entender? Portanto, a mediunidade não é espiritualidade. O que é mediunidade? A mediunidade é uma capacidade parapsíquica em que o médium, que é a pessoa que tem essas capacidades mediúnicas, faz a mediação ou a comunicação entre o plano espiritual, consoante a sua vibração, ou o plano astral, consoante a sua vibração, ou também pode fazer a comunicação com o plano umbralínico, consoante a sua vibração. E também o médium pode sentir, pode comunicar também com outro tipo, com a energia do ambiente, com a energia das plantas, não é? Até com os animais e até com energias em estados diferentes, energias que estão noutros planos dimensionais, ok? Então, quando nós falamos em mediunidade, temos que falar em capacidades parapsíquicas, porque a mediunidade faz parte das capacidades parapsíquicas. E o que são capacidades parapsíquicas? São capacidades que todos nós, não é, somos dotados delas e que interpretam um fenómeno parapsíquico. E para haver um fenómeno parapsíquico é necessário que haja a presença de uma ou mais mentes humanas. Então, os fenómenos parapsíquicos que nós assistimos muitas vezes é fruto da nossa mente, ok? Dentro das capacidades parapsíquicas nós temos as capacidades que são espontâneas, aquelas que já são hereditárias e que são passadas de geração em geração, ok? Que elas podem ser, nós podemos atuar com a nossa mente diretamente na matéria, não é? Em que podemos ver fenómenos, por exemplo, a levitação, podemos ver a própria pirogenia, não é pirogenia, a combustão, ou seja, chama-se, agora está-me a faltar a palavra, eu já vos disse, eu tive Covid há uns tempos, então assim, de vez em quando, eu esqueço-me daquilo que quero dizer, mas é a capacidade de olhar para algo material e desencadear um processo de combustão, não é? Deslocar objetos, isso também é possível, e depois também temos aquelas capacidades chamadas extrasensoriais, aquelas que nós conseguimos interpretar além dos 5 sentidos, por exemplo, a telepatia, a clarividência, a clareaudiência, a premonição, a precognição, ou seja, uma série de capacidades parapsíquicas. E elas também podem ser treinadas, elas podem nascer já connosco. Atenção, que há mais capacidades parapsíquicas do que estas que eu estou aqui a falar. Eu estou a dar um bocadinho à pressa porque quero responder às perguntas,
mas quem tiver interesse de saber isto de uma forma mais pormenorizada, lembrem-se que estou a iniciar um curso de desenvolvimento humano e introdução à espiritualidade no dia-a-dia, e estes temas são temas que fazem parte deste curso, mas de uma forma muito mais aprofundada do que aquela que eu estou aqui a falar, como é óbvio, ok? Então, estava eu a dizer, as capacidades elas podem ser treinadas, nós podemos desenvolvê-las, podemos treiná-las. Como é que podemos treinar? Através, por exemplo, das curas energéticas, sendo também que a cura energética é uma capacidade parapsíquica, ok? E acontece, e a pessoa pode desenvolver nela essa capacidade de cura. Por exemplo, através do desenvolvimento da intuição, por exemplo, através através do tarô, da leitura do tarô, através da meditação, através da prática do yoga, através de cânticos e mantras específicos, ou seja, há várias formas em que podemos treinar as capacidades parapsíquicas. E reparem que eu ainda estou a falar em capacidades parapsíquicas de uma forma geral. E agora vamos à mediunidade. A mediunidade é uma delas. E a mediunidade, tal e qual como eu vos disse, pressupõe a comunicação, a mediação entre realidades diferentes. Entre a nossa realidade, a realidade das formas, não é? E realidades ou dimensões que os estados dimensionais são diferentes do nosso. E todas as energias que também fazem parte desses estados dimensionais também são diferentes da nossa própria energia, não é? Nós conseguimos tocar-nos, nós vemos as nossas formas, porém, há energias que estão num estado diferente do nosso. E os médiuns, que são as pessoas que fazem essa mediação, conseguem comunicar, percepcionar, mediar com essas energias, ok? Sejam energias, por exemplo, energias de entes queridos, por exemplo, sejam energias de mentores, mentores espirituais, sejam energias até de, energias um pouco mais densas, mas eu não vou falar disso aqui, ok? Eu vou falar sempre da luz, estado de luz, lá para cima, está bem? Mas tudo isto foi uma introdução que eu fiz para poder responder agora às perguntas que me colocaram sobre estes temas, ok? Se alguém aí, desse lado, se tiver alguma dúvida, pode escrever que eu depois respondo, está bem? Depois, neste direto, respondo, está bem? Então vamos lá, temos aqui a primeira pergunta, que foi a Sónia que colocou, não sei se a Sónia está aí, boa noite Sónia, que é: como podemos desenvolver a nossa espiritualidade? Então, eu não sei se a Sónia quis se referir desenvolver a nossa espiritualidade ou desenvolver a nossa mediunidade, porque são situações diferentes, claro que se complementam, mas são situações diferentes. Mas eu vou responder ao que está aqui, que é a nossa espiritualidade. Como é que nós podemos desenvolver a nossa espiritualidade? Primeiro, temos que querer, e temos que querer mesmo, temos que estar dispostos a libertar muitas capas, muitas máscaras, a dar de caras com... Olá Sónia, boa noite! Estou a responder para si! A dar de caras com as nossas sombras, ok? E começar o processo de mudança. E esse processo de mudança começa primeiro com uma consciencialização, não é? De tudo, depois talvez uma aceitação, porque eu estou a falar de uma forma geral porque cada caso é um caso, mas há sempre algo que inicia, há sempre um ponto inicial, não é? Um gatilho que faz com que queiramos olhar para dentro, porque o desenvolvimento da nossa espiritualidade é autoconhecimento, não é? É autoconhecimento, só que é um processo de autoconhecimento profundo, não é aquele autoconhecimento que fica na superfície, aquele que se vê os 5%, não, é um processo que nos vai fazer mergulhar aos 95% do nosso ser,
Por isso é que muitas vezes nós precisamos de ajuda, porque senão ficamos só na superfície, não é? Então precisamos de querer, precisamos de ter essa intenção e de estarmos preparados para lidar com as nossas sombras, para lidar com os outros também, que provavelmente não nos vão entender, nem têm que entender, porque nós é que fazemos o caminho, ninguém faz o caminho por nós. E vamos ter que estar preparados para estar numa sociedade, no meio de uma sociedade, que nem sequer está preparada para esta realidade, de uma forma geral, não é? Portanto, primeiro temos que querer e ter essa intenção, e depois pôr pés a caminho. Então, como é que nós podemos desenvolver? Primeiro, é importante perceber que este tema não é linear. Cada caso é um caso. Nós somos todos diferentes, apesar de sermos todos iguais, não é? Mas nós somos todos diferentes. Nós temos necessidades diferentes. Porquê? Porque temos níveis de consciência diferentes e estamos em estados evolutivos diferentes. Logo, isso vai marcar o início do nosso caminho. Mais uma vez eu digo, por isso é que nós precisamos de ajuda de alguém que saiba mais que nós, alguém que nos oriente a esse nível, que saiba mais, ok? Esse alguém não vai fazer o caminho por vocês, mas vai poder orientar, ok? Portanto, Sónia, podes começar o teu caminho. Eu não sei qual é o teu nível de consciência, eu não sei em que timing evolutivo é que tu estás na tua vida, mas, por exemplo, pode-se começar com a prática da meditação, pode-se começar com a prática do yoga, não é? Também é um dos caminhos. Pode-se começar por alguma filosofia que a pessoa se interesse, uma filosofia de vida, o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, não sei, não é? Podemos começar até através de uma religião que a pessoa se identifica mais, que faça sentido, não é? Ou então a pessoa pode fazer o caminho de uma forma livre. Eu, por exemplo, vou-vos dar o meu exemplo. Eu comecei à séria o meu caminho na espiritualidade. Antes foi um caminho de abertura de consciência, com yoga, com tai chi, com qigong, com a meditação, com formações ligadas ao treino da mente, integração cósmica, energia, manipulação de energia, história, filosofias de vida, mas isso foi tudo um amplificar da minha consciência. Claro, foi o início do caminho, sem dúvida, mas quando eu tomei consciência, não é, de que eu estava no caminho da minha espiritualidade, foi com o Reiki. Foi quando eu comecei a fazer os cursos de Reiki que houve aqui alguma coisa que despertou em mim diferente. Só que eu já tinha bases. Eu não fui, quando fui fazer Reiki, quando tirei o nível 1 de Reiki, já para aí há 11, 12 anos, eu não fui a zero, eu já tinha um percurso antes. Um percurso de consciência, não é? Mas lá está, eu saí, não é, ali no estado do ego e fui desbravando o terreno até chegar ao Reiki. E o Reiki continuei com esse processo também de ego e tudo, porque isto nunca mais cabe, é um caminho que não tem fim. Então, na verdade, o Reiki foi a porta, e isto é o que eu digo aos meus alunos do nível 1, que o Reiki é uma porta para a nossa espiritualidade, é a base da nossa espiritualidade. Como há o Reiki, há outras coisas, não é? Mas para mim foi o Reiki, que a partir do Reiki, então depois até hoje, nunca mais parei no meu caminho. E hoje sim, hoje a espiritualidade faz parte do meu dia-a-dia, ok? Portanto, Sónia, espero ter-te respondido. Qualquer dúvida que tenhas, eu vou-te pedir para me enviar, ou se quiseres podes colocar aqui no direto, enquanto estamos no direto, ou então podes me enviar uma mensagem privada, está bem? Se precisares de ajuda, podes vir aqui ao meu estúdio, podemos marcar uma sessão, podes vir fazer uma das minhas aulas, um dos meus cursos,
que é tudo nesse âmbito, tudo no âmbito de poder abrir as portas do caminho das pessoas que me pedem esse auxílio. Eu não percorro o caminho por elas, nem digo qual é a direção, mas abro a porta e depois a pessoa acaba por seguir o seu caminho. É assim que eu sempre fiz na minha vida de professora, e um professor é mesmo isso, não é? É um mestre que abre a porta para que o aluno siga o seu próprio caminho. Então é isso que eu faço com as terapias, com as práticas, com os cursos, com as mentorias, está bem? Portanto, espero ter respondido à tua pergunta. Depois, temos aqui outra pergunta que foi a São que colocou, muito interessante, que é: telepatia e mediunidade estão interligados? Ou estão interligadas, não é? Claro que sim. Então, reparem, o que é telepatia? A telepatia é uma capacidade parapsíquica em que nós podemos interpretar a telepatia além dos 5 sentidos. E a telepatia, o que é? É essa capacidade que essa capacidade parapsíquica, que acontece na psique da pessoa, de algumas pessoas, que têm a capacidade de ler, sentir, percepcionar não só os pensamentos de outras pessoas, como também, eventualmente, comunicar com seres extrafísicos através da telepatia, ou também, por exemplo, comunicação com os animais, comunicação com as plantas. É a telepatia, então é uma capacidade parapsíquica. A mediunidade, como nós já vimos, é também uma capacidade parapsíquica que nos permite mediar, comunicar, comunicar com outras dimensões da realidade, com outro tipo de energias. E em determinadas pessoas, médiuns, com essas características telepáticas, esses médiuns podem perfeitamente, através do pensamento ou através do sentir, comunicar, não é, com esse tipo de energias. É possível. É possível. Está bem? São. Portanto, na verdade estão interligadas. Porque há médiuns, não é, telepatas. E além do mais, também podemos sentir, mas também através do pensamento, a energia ou as energias que estão nos ambientes, está bem? Isto também é possível. Claro que, se há alguém que estiver aí a assistir, que é cético, que está aí e diz que isso não é possível, que não concorda nada disso, meu querido, minha querida, é hora de ir dormir. É porque este direito não é para ti, está bem? Portanto, lembrem-se aquilo que eu disse, este tipo de tema é um tema que, primeiro, é muito mal interpretado pela maioria das pessoas, segundo, é tabu, e terceiro, a grande maioria da sociedade nem se permite sequer sentir o invisível, nem se permite sequer ter fé. E quando falamos em espiritualidade e mediunidade, a fé, sem a conotação da religião, mas a fé que está dentro de nós, é basilar. Portanto, se eventualmente estás aí desse lado e não concordas com isto ou não acreditas, porque isto também não é uma questão de acreditar, é uma questão de fazer sentido, então, bye bye! E vou continuar a falar para as pessoas que realmente querem refletir comigo e que têm muitas dúvidas, e eu fico muito contente porque cada vez mais recebo mensagens, recebo aqui as pessoas que começam a pensar fora da caixa, que começam a pensar sobre estes temas. Porquê? Porque sentem. E muitas vezes as pessoas chegam aqui ao meu estúdio para consulta e até pensam que estão a ficar malucas. Mas não. Tem que ser analisado, claro, não é? Há pessoas que eu encaminho para o psicólogo, mas há outras pessoas que é um processo interno que é importante a pessoa começar
a despertar a consciência, ok? Portanto, espero que estes temas, para quem está aí, para quem tem interesse, que esteja a fazer sentido, está bem? Eu não estou aqui para fazer, não estou aqui para te fazer acreditar nada, não estou aqui, eu estou aqui precisamente para refletir, precisamente porque estes temas são tabus, estes temas, e aquilo que eu tenho assistido, e posso-vos dizer a vocês que estão aí desse lado, que 95% dos meus utentes que vêm ao meu atendimento individual são pessoas que têm as capacidades parapsíquicas e dentro das capacidades parapsíquicas a mediunidade desequilibrada, ok? Então eu sei o que é que estou a falar, eu lido com isto diariamente, está bem? Além do mais, tenho a minha experiência, a minha própria experiência de, assim à séria, de há 12 anos, ligada a esta área, ok? Portanto, e eu espero ter respondido à sua pergunta, não é? Da telepatia e da mediunidade estarem interligadas, sim, são diferentes, mas elas estão interligadas, ok? Qualquer dúvida que tenha, também pode escrever aí. Depois, tenho aqui outra questão do Filipe, que é: quais são os sinais do despertar espiritual? Ora, muito bem. Esta pergunta está um pouco em semelhança com a primeira que a Sónia me fez, que é como podemos desenvolver a nossa espiritualidade. E o Filipe pergunta-me quais os sinais do despertar espiritual. Ora, muito bem. Isto não é linear. Vai depender do nível de consciência de cada pessoa, logo o nível de conhecimento de cada pessoa, do timing evolutivo de cada pessoa e principalmente da forma de estar na vida dessa pessoa. Como é que a pessoa, que tipo de pensamentos é que a pessoa tem, como é que a pessoa reage às suas próprias emoções, que tipo de conduta e comportamento é que a pessoa tem no seu dia-a-dia, que tipo de valores e princípios é que a pessoa tem no seu dia-a-dia, se a pessoa é coerente, se a pessoa não é coerente, ou seja, isto é base para então depois começar a perceber alguns sinais ou sintomas até que a pessoa pode estar ali a começar um processo de transformação, ok? Um beijinho, Pedro! Um processo de transformação interna. Só que cada caso é um caso. Eu sei que há muitos artigos, há muitos textos, mas lembrem-se, quem escreve o texto também é de acordo com o que a pessoa sentiu, que pode ser diferente de alguém. Então, por isso, agora reparem, é muito importante nós desenvolvemos o nosso autoconhecimento, nós desenvolvemos a nossa autoconsciência para podermos ter a capacidade de autoobservação e de interpretação. Porém, é preciso uma coisa basilar, que é a autoestima. Nós, sem autoestima, não vamos acreditar, vamos colocar tudo em causa, ok? O racional vai estar ali sempre no caminho, não é? Então, estão a ver que aqui é muito importante, lá está, aquilo que eu falei na semana passada, que são os autocuidados básicos, não é? Eu falei do yoga, para a parte da mente, o yoga, a meditação, até a própria nutrição, as horas de sono, isso tudo faz parte do processo inicial. Mas realmente há sinais que são quase assim transversais. Aliás, eu vou partilhar como é que foi no início, não é? O que desencadeou em mim todo este início do caminho foi uma depressão. Aliás, foi um burnout, e esse burnout levou-me a uma depressão durante 2 anos. Não foi logo, mas depois eu quis perceber
Eu quis perceber o vazio que sentia dentro de mim, que cá fora eu tinha tudo, não é? Parte material, tinha tudo, mas dentro de mim eu sentia um vazio, sentia uma angústia, não é? Eu fiquei sem autoestima, e isso foi o que me levou a iniciar um caminho. E lá está, eu comecei a procurar no yoga, porque fazia, independentemente da minha parte profissional, nessa altura eu não dava aulas de yoga, não é? Dava aulas mais de fitness, aulas de grupo, muito mais parte do exercício físico, mas o yoga fazia paralelamente, mas permitiu-me chegar à mente, permitiu-me que eu conseguiria dominar a minha mente. E outras coisas, através da respiração, do aquietar. Eu nunca tinha conseguido aquietar, eu era um furacão. Então eu comecei a aprender a aquietar. Entretanto, depois fui experimentar o Tai Chi e o Qigong, e aí comecei novamente, não é? Continuei um processo ainda de olhar para dentro. E principalmente no Qigong, aí então é que comecei a dominar as minhas reações. Ok? E depois eu quis mais, e pronto, e fui, integrei-me numa escola, e tive cerca de 4 anos numa escola onde também fui fazendo desenvolvimento pessoal, não é? E depois também veio o coaching, veio a programação neurolinguística, pronto. E depois o que é que eu comecei a sentir? Houve um momento ali que eu comecei a perceber que estava diferente. As escolhas que eu fazia não eram as mesmas escolhas que eu fazia anteriormente. Eu tinha capacidade de escolher aquilo que eu queria. Claro que às vezes nós temos a mania de ir com a manada. Então eu fui percebendo que a manada ia para a direita e eu ia para a esquerda. Fui também percebendo que ia sentindo coisas diferentes. Por exemplo, eu lembro-me uma vez, ia de barco com a minha família ali no Rio Minho, e eu comecei a contemplar a paisagem e comecei a perceber e a ver a energia das árvores, das folhas, e que era muito mais brilhante do que antigamente. Então eu comecei a perceber essa conexão que eu comecei a ter, e depois sempre que eu ia à natureza, não é? Eu entendia isso, eu via isso, eu constatava isso. Então eu comecei a apreciar, porque essa conexão. Depois também deixei de ir a determinados sítios, porque já não fazia sentido para mim. Mergulhei fundo na leitura de outro tipo de livros. Eu durante muitos anos lia livros de ficção científica, e depois a partir daí comecei a ler muitos livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal, comecei a fazer workshops, cursos que me ajudavam a entender a minha mudança. Depois também entendi que algumas pessoas se afastavam e eu afastava-me naturalmente de algumas pessoas, não é? E principalmente foram as escolhas. Eu acho que as escolhas que eu ia fazendo ao longo do caminho é que eu ia começando a perceber que estava diferente. E depois a percepção também começa a ficar muito mais apurada. Por exemplo, eu antigamente adorava sair à noite, ia para discotecas, adorava dançar. Quando eu comecei com este processo mais consciente, eu não conseguia. Porquê? Porque a minha percepção começou a ficar tão apurada, eu via aquilo que não queria. E ao ver aquilo que não queria, e ninguém me entendia, era muito incomodativo para mim. Ao ponto de eu quase que ficava com falta de ar no meio das pessoas, no meio da multidão. Portanto, e eu depois comecei a deixar de ir a esses sítios, não é? Porque nessa altura eu ainda não tinha ferramentas internas de poder lidar com essas densidades, não é? Agora já é diferente, também já passaram estes anos todos. Portanto, estes sinais e estes sintomas são sintomas de despertar espiritual.
não é? O principal foi a depressão, não é? A depressão é que foi o início de tudo. E claro, eu agora também tenho que puxar a minha gaveta lá atrás, a gaveta aqui das lembranças, das memórias, mas também a forma como eu ia falando também mudou. Porquê? Porque eu estava a mudar, a minha forma de pensar, a minha forma de sentir ia mudando naturalmente, a minha forma de falar também foi mudando, não é? Então é uma questão de estarmos atentos a isto. E depois com o tempo, isto foi um processo que começou em 2020 não, em 2002, foi em 2002, começou tudo lá atrás com a depressão. E depois à medida que eu vim desbravando o caminho, não é? Ou seja, em cada fase há sempre um despertar, em cada fase da vida, à medida que vamos mudando a nossa consciência, há sempre um despertar diferente de acordo com o nosso nível de consciência, não é? Portanto, tive também outro despertar de sentir, não é? Sentir a energia, as energias das outras pessoas, e eu não sabia se era meu, se era das pessoas. Por exemplo, ficar muito mal disposta, ficar angustiada, começar a chorar do nada e não era, não é? Ou seja, porquê? Porque eu percepcionava a energia das outras pessoas, então entrava em sintonia muitas vezes ou em ressonância, só que ainda não sabia lidar com isso, para que isso não ficasse em mim, não é? Então lá está, Filipe, eu não te posso enumerar, porque não é assim. Dentro da espiritualidade, a espiritualidade não é absoluta, é muito relativa, e é muito relativa do ponto de vista de quem a interpreta, ok? Portanto, não podemos tornar tudo muito linear. Muitas vezes nós lemos algumas coisas e até, ok, podemos, olha, eu sinto isto, mas nós temos que olhar para nós. Temos que perceber qual é o nosso ponto no momento da nossa vida, ok? Está bem? Tenho aqui, deixei de ir a sítios com muita gente, vi-se energia baixa. Pois, eu também durante muito tempo também deixei, Sílvia, mas olha, posso-te dizer que este fim de semana fiz uma saída como já não fazia há muito tempo e soube-me pela vida. Adorei, claro, sempre com a ajuda dos meus óleos essenciais, não é? Ali a minha lavanda, sempre ali na ajuda, mas olha, fui, desliguei a antena para não estar sempre, não é? Sempre atenta e diverti-me imenso. Portanto, Sílvia, se já tiveres essas ferramentas dentro de ti para poder estar no meio da densidade sem ficares mal, porque esse é o nosso propósito, não é? Para quem está na espiritualidade, o propósito é esse, ou é um dos propósitos, é poder estar bem e iluminar a escuridão. E a escuridão é que precisa da luz. Então, não é? É importante reger-te de estratégias internas para poderes estar bem no meio da densidade, não é? No meio do caos, como eu costumo dizer, ok? Eu também agora só quero sol um dia e vida, isso. Ok, o meu começou, Silvia, o meu começou em 2006, boa. Ok, muito bem. Portanto, Filipe, espero ter-te respondido à tua questão. Se tiveres alguma dúvida, tal como fiz à Sónia, se quiseres podes-me enviar uma mensagem privada ou mais tarde, depois deste vídeo ficar disponível no meu perfil, podes fazer a pergunta, ok? Portanto, qualquer coisa, obrigada pela tua pergunta que foi bastante pertinente. O que é que a Sílvia está aqui a dizer? Sim, essa ajuda dos óleos e proteção consegue, exatamente, é mesmo isso, não é? Hoje em dia há estratégias, há suplementos, mas tem é que haver a principal estratégia interna, é a nossa verticalização, não é? Com os planos espirituais. E essa verticalização é constante, não é só quando estamos a meditar
ou quando estamos num processo mais ligado à vida espiritual, não. É constante, é no nosso dia-a-dia e principalmente no meio do caos, no meio da densidade. Ok? Muito bem, agora tenho aqui uma pergunta da Joana que é... Oh Joana, esta é uma pergunta interessante, que é: se eu consigo sentir espíritos, se recebo e se sinto as mensagens? Ora, muito bem! Então, isto é um tipo de mediunidade, ok? Em que eu vou responder de uma forma muito prática, que é... São 3 perguntas, vou responder uma a uma. Que é: consegue sentir espíritos? Sim. Eu consigo sentir espíritos. Seja espíritos, eu consigo sentir a energia. Seja a energia de, por exemplo, até de pessoas, não é? Que já partiram. Esse tipo de energias. Consigo sentir a energia do ambiente. Consigo sentir a energia das pessoas que estão ao meu lado e consigo sentir a energia da espiritualidade, ou seja, de energias mais superiores, ok? E consigo sentir a energia também dos meus mentores, ok? Portanto, acho que respondi a esta, Joana. Recebe? Ora, muito bem. Em determinados momentos do meu processo de desenvolvimento espiritual, recebi e recebo. Mas é um processo muito íntimo, que eu não vou estar aqui a descrever, mas sim, ok? Mas não é em qualquer altura, não é em qualquer lugar e não é à toa, e não é só porque sim, é porque é em momentos específicos, com objetivos bem determinados e em locais específicos, neste caso num local específico para que isso aconteça, dentro de toda a segurança que é importante em termos de densidade e em termos de propósito maior, está bem? Portanto, Joana, acho que também respondi à tua pergunta. E sentir mensagens? Ora, muito bem. As minhas capacidades, muitas vezes, quando é estritamente necessário, em prol daquele processo de cura, porque eu estou na área da cura, ok? Quando é necessário, ou estritamente necessário, quando me é permitido, há uma mensagem que pode ser passada para aquela pessoa, ok? Mas não é sempre, e não é quando as pessoas querem, é só quando é estritamente necessário, no meu caso, ok? No meu caso e de acordo com a minha mediunidade e com o meu propósito, que pode ser diferente de A, B, C, D, E, ok? Eu estou a falar da minha experiência, porque foi a mim que a Joana me colocou esta questão, não é? E então sim, eu sinto as mensagens e as mensagens, elas muitas vezes são canalizadas, ok? São canalizadas, não é para toda a gente, é só para determinadas pessoas que precisam daquela mensagem naquele momento e que me é permitido e que me é devido, não é? Por isso é que eu também estou onde estou, a fazer o que faço, desde que isso seja permitido. Ok, Joana? Espero ter respondido às tuas perguntas. Qualquer dúvida que tenhas, podes sempre enviar-me uma mensagem privada. Depois, a Ana pergunta-me: a mediunidade treina-se? Ora, muito bem. Eu falei há pouquinho, no início, não é? Deixa-me saber que horas são. Oh my God, só temos 4 minutos. Então, eu falei no início da diferença entre mediunidade e capacidades parapsíquicas. As capacidades parapsíquicas treinam-se, ok? Se a pessoa não nasce com elas, não é? Se elas não são hereditárias ou espontâneas, que acontecem assim naturalmente, a pessoa pode treinar, porque elas estão em nós, só que em determinadas pessoas elas estão mais apuradas, noutras pessoas elas não estão tão apuradas e outras pessoas nem sequer têm consciência disso, nem estão nem aí. Mas, para aquelas pessoas em que elas não estão apuradas, pode-se treinar as capacidades parapsíquicas. E se a pessoa tiver um grau de mediunidade apurado, também pode desenvolver
a sua mediunidade. Porém, esse desenvolvimento começa ou deveria começar com autoconhecimento, com consciência, com elevação da consciência e da vibração, para então depois no processo de treino ou no processo de desenvolvimento a pessoa já ir com consciência do que está a fazer, não é? E do grande propósito que é ter esta capacidade que as pessoas chamavam de dom, não é? De comunicar com o invisível. Só que há uma diferença. Há pessoas que comunicam por ego e que querem saber coisas e querem saber, e o meu namorado e a minha namorada e vai acontecer isto. Isso é ego, ok? Eu não estou a falar disso. Eu estou a falar em amor. Estou a falar em planos superiores, em planos espirituais elevados, não é? E essa mediação é importante que seja feita com consciência. E eu assisto e conheço muitas pessoas que trabalham a sua mediunidade, mas não têm consciência. E depois o que é que acontece? Desequilíbrios na vida, muitos desequilíbrios na vida, quer ao nível da saúde, quer ao nível da família, quer ao nível financeiro, quer ao nível laboral. Porquê? Porque se a pessoa está a fazer algo, imaginem uma cadeira para ficar em equilíbrio tem que ter 4 pernas, não é? Se a pessoa está a fazer algo só com 2 pernas, faltam-lhe as outras 2, vai haver desequilíbrio. E quando nós estamos a falar em mediunidade, neste processo de mediação de comunicação, é importante que a pessoa já venha com consciência. Por isso é que em algumas filosofias e até mesmo em algumas religiões há todo um processo doutrinário de formação para que quando aquela pessoa com características mediúnicas apuradas já tiver, ou seja, já desenvolveu o seu potencial, não é? De uma forma consciente e segura, então ela pode usar o seu potencial para o bem maior, não é? E é isso o propósito, é para o bem maior, não é para o ego, é para o bem maior. E isso muitas pessoas não entendem, mas a vida vai fazer entender, com certeza. Portanto, Ana, a mediunidade treina-se, sim, a mediunidade pode-se desenvolver. Agora, é importante que ela se desenvolva, lá está, com as pessoas certas, nos locais específicos e seguir uma linhagem específica e não fazer não sei quantas coisas ao mesmo tempo, ok? Porquê? Porque depois isso vai ter repercussões na nossa energia e vai ter repercussões principalmente na psique. Porque lembrem-se que a mediunidade é uma capacidade parapsíquica, nós usamos a nossa mente. Apesar de podermos sentir noutras partes do corpo, não é? É a mente que comanda. Ok? Portanto, Ana, espero ter respondido à tua pergunta. Se tiveres alguma dúvida, já sabes que podes me enviar uma mensagem ou podes me perguntar diretamente, está bem? Ok? E se quiseres também podes ir fazer o curso de desenvolvimento humano e introdução à espiritualidade no dia-a-dia, que eu promovo este caminho, este processo de consciencialização para chegar à parte da mediunidade. Como eu disse há pouco, a mediunidade é quase como o último patamar, na nossa condição de ser humano, do processo de desenvolvimento espiritual ou de espiritualidade, que é podermos entrar em contato com a espiritualidade, ok? E depois, obrigada Ana pela tua pergunta. Depois tem aqui mais uma pergunta da Joana, que é como acreditar na nossa intuição? A Joana fez-me esta pergunta, como acreditar na nossa intuição? Ora, muito bem, a nossa intuição, de uma forma geral, é como se fosse um pressentimento, é uma resposta que está dentro de nós e ela é fugaz, ela vem de uma forma fugaz.
Para nós podermos acreditar, não é? Primeiro, nós temos que ter autoestima, temos que confiar em nós e temos que estar seguras ou seguros, ok? E com a mente presente. De outra forma, vem a intuição e nós estamos em todo o lado, menos no momento da intuição, no momento presente, ok? E muitas crenças, não é, racionais levam-nos a afastar daquilo, desse pressentimento que veio, dessa informação fugaz que veio dentro de nós, essa resposta. Portanto, Joana, para acreditar na intuição, primeiro é preciso autoestima, é preciso confiança, segurança e capacidade da mente estar no momento presente, ok? Espero ter respondido à tua pergunta, Joana. Qualquer dúvida que tenhas, podes me enviar uma mensagem privada. Entretanto, tenho aqui uma pergunta do Sérgio que diz: quais são os planos com que se faz essa mediação? Ora, muito bem. Boa pergunta, Sérgio. Obrigada. Tudo vai depender da vibração do médium. Um médium que esteja em incoerência ou que ainda esteja num processo ali num estado ainda não tão elevado, a sua capacidade mediúnica vai fazê-lo entrar em contacto com dimensões que estejam na mesma vibração, ok? Agora, se for um médium que já tenha todo este processo que eu falei, todo este processo de consciência, de autoconhecimento e principalmente uma vibração elevada, ele vai entrar em contacto com planos mais elevados, não é? E aí vai entrar vai entrar em contacto com planos espirituais. Se eventualmente a vibração é um pouquinho mais baixa, não é? Ele pode entrar em contacto com planos astrais, ok? Que é diferente, tem a ver também com os planos dimensionais. E também pode ter características até de entrar em contacto com planos umbralinos, que são planos mais densos, mas também poder contactar com planos mais astrais e com planos mais espirituais também é possível, mas lá está, tudo vai depender do trabalho interno que o médium desenvolve, vai depender muito. E eu costumo dizer isto aos meus alunos, depende muito do que é que está no coração, não é? Do que é que está no coração, do que é que está na mente e de quais são as ações no dia-a-dia. Não é só quando está à volta de uma mesa branca ou quando está a atender pessoas, não, é no seu dia-a-dia, porque ele é um ser humano em evolução. E a evolução acontece, não é quando estamos a fazer meditação, não é quando estamos a fazer yoga, não é quando estamos a atender, não é quando estamos a incorporar, não é quando estamos a canalizar. A evolução acontece no nosso dia-a-dia, com a nossa conduta, com o nosso comportamento, com a nossa coerência entre pensamento e emoção, para que a nossa vibração se eleve, ok? Sérgio, espero ter respondido à tua questão. Muito bem, mais alguma questão? Acho que não. Que horas são? Tudo acabado em ão. Meus queridos, espero que tenham gostado desta edição, só para terminar em ão. Vamos ficar por aqui. Em primeiro lugar, agradeço imenso a todas as pessoas que me enviaram as perguntas, pelo menos a estas que eu respondi. As outras, depois, como eu disse, também acabei por responder diretamente, ou até às vezes respondo logo. E selecionei estas porque estas podem ser transversais às pessoas que estão aí. E obrigada também por me colocarem este desafio de falar sobre este tema que para mim é um tema muito importante e cada vez mais, graças a Deus, conheço mais pessoas que se dedicam e querem saber mais sobre estes temas. Portanto, para conseguirmos trazer estes temas para a nossa vida, é arregaçar as mangas, é arregaçar as piugas e pés a caminho, ok? Meus queridos, alguma dúvida que tenham, podem me enviar mensagem privada. Lembrem-se que tenho o curso ainda no início, Desenvolvimento Humano e Introdução à Espiritualidade no Dia-a-Dia, para quem gosta destes temas, para quem estes temas faz sentido, ok? Se quiserem informações, podem entrar em contacto comigo por mensagem privada.
Se tiverem alguma dúvida, também, está bem? Um grande beijinho a todos, fiquem com a energia do universo, que se podem chamar Deus, podem chamar energia universal, podem chamar como queiram, o mais importante é sentir a energia no coração e na mente. Então fiquem com essa energia toda com vocês e um grande beijinho. Tchau, tchau. Próximo mês vou descansar à segunda-feira, virei depois noutro mês, está bem? Tchau, tchau. Com licença.